que um evento como a Copa do Mundo pode nos ensinar sobre cultura, sobre gestão? A gente pensa que é só futebol, é só um jogo, é só um esporte. Mas será que de fato é só futebol? Eu queria trazer algumas interpretações sobre esse evento. Primeiro, do ponto de vista do que isso enseja como expressão comum, os padrões de torcida, os padrões de celebração de gols, os padrões que emergem como ritos específicos, né? E a gente teve simbolicamente esse padrão viking dentro da expressão, né, da celebração do time da Noruega. A gente viu padrões das torcidas para além do jogo, nas suas manifestações de alegrias, de dores. Então, será que isso não informa algo mais do que apenas um jogo? Se você perceber, existe algo que é comum, que está dentro da lógica do esporte como um todo, que é a alegria do ato maior, que é o gol, como fenômeno, né, de entusiasmo. Mas se você perceber, várias naturezas difusas, elas se manifestam de acordo com a expressão da cultura daquele povo. A gente percebe muito fortemente, por exemplo, no caso do Brasil, por uma cultura de sucesso, a negação do fracasso. É onde, a partir do erro ou a partir da perda da Copa do Mundo, nada mais serve. E aí vem uma máxima de que a renovação precisa acontecer, e muitas vezes renovação significa passar a máquina e acabar com tudo que existia, como se dentro do fracasso não tivessem semente de sucessos futuros. Então percebam como isso não é só sobre futebol, isso é sobre cultura. Como a gente vê muitas vezes outras culturas, como o da Espanha, a partir de fracassos passados, sustentar experiências e continuar aperfeiçoando aquilo que deu errado para que no futuro possa dar certo. E aqui você não tem como ciência uma definição de que um caminho é o certo ou o outro é o errado, porque a vida vai responder de maneiras diferentes. O resultado pode ser conquistado por diversas naturezas, mas como elemento de percepção de cultura, isso informa muito sobre aprendizados que a gente pode trazer sobre construção de caminhos, sobre maneiras saudáveis de lidarmos com essa consciência propositiva. Então, será que é apenas futebol? Ou futebol pode ser uma referência de construção de espaços de compreensão da própria sociedade? A gente ouve muitas vezes máximas que dentro de campo vale tudo, porque é só esporte. Então a gente vê a cultura da esperteza, a tolerância com padrões muitas vezes deformados de princípios éticos, sob a justificativa de que o esporte vale tudo. Então eu quero ludibriar o outro, eu quero ludibriar o juiz, eu quero ludibriar muitas vezes a própria câmera, os próprios telespectadores, né? E aí eu passo muitas vezes a entrar numa lógica perversa de que a permissão ela é legítima porque o resultado justifica, os fins justificam os meios. E percebo que isso é um elemento que ele está presente muitas vezes na lógica do esporte, mas ele perpassa a natureza específica do ganhar ou do perder, porque aí a gente vai entrando em outros esportes que também têm a mesma competitividade, mas já trazem cultura de manifestação diferente, como no tênis. O tênis já traz uma lógica ética muito mais consciente, inclusive da atuação da própria torcida. A torcida também é regida por códigos éticos, onde ela se coloca dentro de uma experiência quase que de reciprocidade com o jogo. E essa cultura, ela expande-se para além das regras do jogo. Então percebam, é como se cada jogo fosse permitindo um padrão cultural que tolera determinados princípios, e isso vai ressignificando e reconstruindo. Mas como toda cultura, ela não é estática, ela é viva, ela está em movimento. E essa é a primeira reflexão que eu trago. Se o futebol for apenas esporte, ele está passível de ser acometido desse processo de adoecimento sem ter uma interferência externa como percepção de valor. Mas se a gente entende o futebol como o principal ativo esportivo do planeta, ele é uma fonte de educação, ele é uma fonte de construção de futuros. E culturalmente, ele precisa ser revisitado a partir de novos olhares. Que princípios éticos, e aqui eu não estou falando de conceito moral, mas ético, de valorização do jogo, do reconhecimento de que os resultados não valem a qualquer preço, a qualquer custo, de maneira onde a vida não se sustenta a partir dessa construção possível. É preciso a gente integrar e trazer reflexões legítimas. A lógica da valoração, ela precisa emergir não apenas do resultado, mas da consciência do papel social que esse esporte se propõe, porque afinal de contas, a base de sustentação do jogo, por trás de todo time, de todo campeão, existiu uma criança, existiu alguém que um dia sonhou, que alguém um dia se inspirou. E essa lógica dos
dos heróis do jogo, ela é construída muitas vezes só a partir do resultado que esse herói foi capaz de construir. E eu esqueço de que esse herói, e quando eu estou trazendo o herói, já estou trazendo um contexto cultural do ganhar ou do perder. Ele se construiu a partir também dos exemplos que ele manifestou, daquilo que ele sustenta como experiência possível, a partir de valores que ele emprega na lógica do jogo. O conceito de imortalidade deveria estar presente a partir dessa máxima, mas não fazer heróis, pessoas que apenas produziram resultados a um preço muito caro do ponto de vista da sustentação ética, quase como vícios permitidos a serem reproduzidos por outras pessoas sobre a legitimação de que o jogo pode tudo. Se a gente for para além da natureza da cultura maior, a gente pode entrar nos elementos mais sutis daquilo que a cultura enseja como produção do ponto de vista da gestão, da liderança, né? E aí, mais uma vez, a gente entra nessa experiência do jogo como aprendizado. Se a gente perceber os times, a maneira como os técnicos, né, como as equipes são geridas, elas também falam muito sobre essa percepção da cultura. Times campeões se constroem na adversidade e a gente percebe que a maneira como esses técnicos, como os coaches, né, como os misters, os professores, quer seja o título que eles recebem, lidam com essa adversidade, ela constrói, como eles dizem na própria lógica do jogo, couraça. Elas vão criando um DNA de sucesso, de vencedor. E o DNA de sucesso de vencedor não está em apenas ganhar, porque todo desportista sabe que ele mais perde do que ganha, mas está em como ele enfrenta esses momentos de adversidade. Mesmo muitas vezes na imprensa, a mídia internacional, a plateia em geral, a partir do erro, da perda, traz toda uma massa de crítica, eles se fecham e entendem que nesses momentos eles se fortalecem, quer seja dentro de uma mesma competição, aprendendo com os erros e construindo, expondo entre si as experiências de acerto que precisam fazer nascer, ou muitas vezes em espaços maiores, talvez esse seja o maior desafio de culturas vencedoras, é permanecer por tempo muito grande. A Copa do Mundo traz isso como excelência, porque são 4 anos que eu tenho que lidar com o fracasso, 4 anos de um espaço de resiliência, de tolerância com muitas vezes as agressões, e entendam aqui o que eu estou chamando de agressão, não físicas, mas verbais, de críticas contundentes, e fazer disso um espaço de resiliência onde possamos aprender, crescermos mais fortes, preservando aquilo que foi bom, porque se todo técnico for seguir essa lógica da destruição massiva pelo resultado, ele vai estar sempre garimpando do zero, sempre construir uma cultura do zero. Então, todo técnico, ele sabe que dentro do fracasso existe semente de sucesso futuro que precisam ser mantidas, preservadas, prevalecidas, nutridas, porque essas sementes, elas se constroem a partir do princípio da antifragilidade. Culturalmente, elas se fortalecem para o próximo desafio, porque senão eu perco essa excelência do aprendizado do erro. O erro cumpre uma função, o fracasso cumpre uma função, que é exatamente de criar essa camada de aprendizagem, quer seja do ponto de vista do método, quer seja do ponto de vista da melhoria que eu preciso estabelecer como funcionamento, e aí do ponto de vista do jogo, da tática, da técnica, da capacidade física, mas também do aprendizado mental, de saber que outras adversidades virão dentro do jogo ou nas próximas competições, e que uma precisa levar memória biológica para a próxima. Se eu perco essa memória, eu perco a capacidade de aprender com as experiências. E toda cultura vencedora não é aquela que não perde, é aquela que faz do fracasso, faz da adversidade elemento de construção de força para que ela possa colocar isso como elemento presente no próximo ato. E aí, como construção de equipes vencedoras, os técnicos já trazem isso como base, e na linguagem do jogo eles dizem que é a linguagem do vestiário. O vestiário é onde de fato a cultura se apresenta, que nas redações, falas para a imprensa, né, nas palestras, no jogo em si, muitas vezes esses elementos eles se perdem, porque toda cultura é invisível, mas o vestiário é onde a cultura grita, é onde a cultura fala, é onde eles se fecham, é onde de fato tudo aquilo que estava muitas vezes emergindo se faz presente como potência máxima, e é nesse lugar que os técnicos verdadeiramente vencedores sabem, é onde ele ganha ou perde o jogo. E a gente tem vários relatos na história, né, que a premissa básica de todo grande gestor é ser um gestor de vestiário. A capacidade de lidar com os dilemas, com os problemas que emergem de maneira clara, transparente,
transparente, verdadeira, sem passar pano, mas sem expor as pessoas, e trazendo ali os confrontos necessários, trazendo a consciência dessa integridade. E aqui eu não estou falando só da mudança da tática no vestiário, do intervalo de um jogo para o outro, a capacidade de intervenção no tiro curto. Não, principalmente após as derrotas, como eu vou lidar com esse vestiário, com as cobranças necessárias, mesmo nas grandes estrelas, se é percebido que no vestiário eu começo a tratar as pessoas diferentes pelo simples fato de eu achar que eu tenho uma deferência por alguém, por ele ser uma estrela, e não pelo mérito conquistado dentro de campo. Se eu começar a trazer privilégios dessa natureza, porque a premissa básica da cultura esportiva é tratar os diferentes de maneira diferente, mas a partir da percepção de mérito, e o mérito é a explicitação de algo que se manifesta como um elemento presente dentro do campo do jogo, da natureza factual das ações, daquilo que ele foi capaz de contribuir. E muitas vezes existem aqueles que não aparecem para a plateia, existem aqueles carregadores de piano que fazem um jogo silencioso, sustentam o time nas costas, e até os grandes astros reconhecem o valor dessas pessoas, e o vestiário confirma, legitima, assim como a gente percebe, né? E o jogo dessa semifinal trouxe isso com muita clareza, como o vestiário se revolta com aquelas pessoas que dentro de campo não tiveram a dignidade de honrar com a natureza do jogo, e honrar com aquilo que de fato expressa a camisa que ele veste, que é uma nação que está por trás, e não tem a ver com o resultado, não tem a ver apenas com a perspectiva do talento daquela pessoa, daquele indivíduo para contribuir, mas tem a ver com quanto aquela pessoa de fato se sente pertencente e digno de estar ali, de contribuir com aquele time. E aí o vestiário traz à tona, né? E aí a gente vê depois o técnico da França trazer isso. O vestiário estava insustentável, e não à toa ele já está de saída, porque apenas as estrelas não sustentam mais a experiência do sucesso pelo talento individual. Quando eu perco essa compreensão do vestiário como definição para quem de fato merece pertencer e jogar o jogo, o sucesso ou o fracasso se torna consequência. Muitas vezes, dentro dessa perspectiva, a gente olha para o resultado e vai querer contar a história do resultado só a partir do sucesso. Então a gente olha essa final, Argentina e Espanha. E se a Argentina fosse campeã, qual seria a história contada? E quantos erros estariam encobertos pelo sucesso obtido a partir do resultado, né? Se a gente olhar a campanha da Argentina, durante vários momentos ela esteve no limiar da eliminação, do limite onde aquela capacidade de construção cultural foi capaz de expressar a produção de resultados saudáveis. Mas o resultado foi encobrindo essas adversidades, foi encobrindo os limites que não eram mais capazes de serem supridos. E aqui não estou falando do juízo de valor ruim ou bom, estou trazendo apenas uma constatação como muitas vezes o sucesso pode encobrir essas debilidades, assim como o oposto também é verdadeiro. O insucesso pode encobrir talentos futuros que poderiam se manifestar como sucesso futuro a partir de um novo ato. E aí, quando a gente traz como premissa qual é o princípio saudável de culturas vencedoras, não é o resultado. Resultado é consequência. O resultado aparece muito antes, nos treinos, em cada limite dado, em cada investigação das capacidades elaboradas a partir daquele coletivo. Quando aquilo vem para o campo do jogo, é apenas aquilo que foi percebido como proposição já testada, mas os testes existiram antes. A gente olha o esporte como espasmos eventuais a partir do jogo que ocorre a cada 4 dias, mas não é ali que a cultura é construída. Também existe a cultura de jogo, mas existe a cultura de treino, existe a cultura de confrontação de crenças, de sustentação de teses, que todo técnico precisa ter consciência dessa premissa. Se ele perde isso como definição de êxito, ele vai muitas vezes ser pautado por uma agenda quase que esquizofrênica, maníaca da imprensa, que é sempre olhando a partir do resultado, tá tudo bom, a partir do fracasso, tá tudo ruim. Então essa consciência de que o resultado é tão somente a expressão de uma jornada, e é que é na jornada que eu construo. É óbvio que muitas vezes a jornada ela pode estar apontando já para caminhos de fracasso, e eu preciso ser capaz de enxergar. Existem elementos invisíveis nessa cultura que precisam ser percebidos, precisam ser geridos do ponto de vista das intervenções para que a gente vá gerando essa sustentação. Não à toa, todo técnico sabe que o mais difícil não é chegar no topo, mas é você talvez se manter e sustentar essa fome diante do topo. E aqui vai talvez o maior reconhecimento da cultura argentina. Apesar de vários erros que existiam, eles não perderam a fome, essa gana, né? E talvez por conta de elementos específicos que não são reproduzíveis do ponto de vista da cultura. Pela finitude da carreira de um gênio, as pessoas se cercaram dessa, né, vontade coletiva de querer entregar essa conquista.
justiça. Será que, e aí é uma dúvida, que como cultura isso pertence a esse DNA? Será que memória de construções futuras, a partir da aposentadoria do Messi, essa fome de ganhar, ela continuará presente com os outros que já ganharam quase tudo? Então, a reflexão sobre cultura é exatamente essa. Quanto dessa memória ativa precisa permanecer, prosperar, e quanto de novas memórias, de novos elementos precisam se fazer presentes para que o sucesso ainda não conquistado possa fazer parte da experiência possível. Então é isso e nos encontramos no próximo vídeo.